A graça e a paz seja com cada um de vocês nessa noite, amém? Amém. Então, vou me apresentar um pouco. Eu me chamo Yara Sukoff Barbosa. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz uma pequena viagem hoje até aqui e me surpreendi com o calor, sinceramente, né? Acho que vocês todos também estão surpresos com tanto calor. Até trouxe uma pequena mala com uma jaqueta de couro. Acho que vou voltar com ela e continuar deixando mofar no guarda-roupa, né? É uma alegria para mim estar entre vocês nessa noite. É uma alegria muito grande mesmo. Obedecer o chamado de Jesus Cristo aqui nessa terra, servindo a Ele, falando das maravilhas que Ele faz, dedicando o nosso tempo e a nossa vida a Ele, é a melhor parte, a melhor porção que nós podemos dar ao Senhor. E eu gosto muito de pássaros, e eu moro num lugar privilegiado. Eu moro no lugar das araras, que são pássaros maravilhosos. Na região de Corumbá nós temos as araras azuis, no Pantanal Mato Grossense, e na região de Bonito, o lugar mais bonito do mundo, nós temos as araras vermelhas. Há 2 semanas estivemos lá com o pastor Valdir e a Cileda, muitos talvez conheçam. Eles não conheciam este lugar. E aí nós fomos num lugar chamado Buraco das Araras. Uma grande precipitação, um grande buraco de 120 metros de profundidade. E as araras vermelhas escolheram ali para elas fazerem as suas casas. Então, centenas de araras cuidam daquele lugar, moram naqueles penhascos. E, normalmente, nós vemos pássaros de baixo para cima, não é mesmo? Você já viu um pássaro de cima para baixo? Vá ao buraco das araras. E você vai ter o privilégio de olhar para baixo e ver as araras voando. Mas nesse meu gosto por pássaros, inclusive por araras principalmente, outro dia, escutando um canal de televisão ou assistindo, eu escutei uma coisa interessante sobre pássaros e pensei, que fantástico esse ensino que Deus faz e dá para nós esse ensino através dos pássaros. E eu aprendi naquele dia que os pássaros, especialmente os pássaros migratórios, eles têm um jeito, têm uma forma, têm uma sabedoria para poderem fazer a sua migração. E os cientistas descobriram que tem pelo menos 3 formas como eles usam para sair de um ponto e ir até outro. Por exemplo, eles saem do sul e vão ao norte em busca de alimento, busca de calor, por exemplo. Depois eles voltam para o sul e eles são capazes de chegar no mesmo ninho do ano passado, para colocar os seus ovos ali novamente. E aí o cientista explicava que aquilo que eles já conseguiram descobrir sobre pássaros, dizia o seguinte, que a primeira forma que os pássaros usam para saber o caminho são as estrelas, a lua, o sol. Assim eles são guiados. Eles voam durante a noite, muitos deles voam durante o dia, atravessam oceanos, guiados pelas estrelas, pelo sol, pela lua. Mas alguém poderia perguntar, e quando tiver nuvens? Alto mar, um temporal, os pássaros voando abaixo das nuvens, como é que os pássaros fazem? Eles têm uma segunda opção, uma regra 2. Na segunda opção deles, eles usam o magnetismo da Terra. A Terra, no seu eixo, tem um magnetismo, e provavelmente entre vocês tem especialistas que saberiam dizer exatamente sobre isso, talvez até dar uma aula para nós sobre isso, mas pelo magnetismo da Terra, então, nessa linha magnética, nessa força, eles sabem qual a direção. Mas alguém poderia fazer de novo uma pergunta, e se por acaso os pássaros
na sua revoada, passassem por grandes cidades, onde há grandes interferências magnéticas, isso não poderia atrapalhar o seu voo, o seu percurso? Sim, poderia atrapalhar. Mas aí eles têm uma terceira coisa. Eles contam com a experiência. Porque eles já estiveram lá no ano passado. E agora eles precisam voltar para o mesmo lugar. E eles sabem o caminho porque eles já viveram aquilo. É fantástico mesmo saber como é que Deus organizou a sua natureza para que ela permaneça harmônica. Será que Deus deu um jeito de organizar a gente também? Para a gente também permanecer harmônico? Para a gente contar com recursos quando uma coisa falha? Será que Deus preparou a gente para isso? Que quando você planeja algo, quando você está na direção de algum objetivo e é cortado ao meio esse teu projeto, como que uma transversal, como que uma linha transversal aparece e tira você daquilo. Qual é o teu segundo recurso? E qual é o teu terceiro recurso, se for o caso? Vamos olhar um pouco isso. Hoje à noite, queridos, eu orei ao Senhor para estar aqui. Faz algum tempo, e queria dar isso como um testemunho para você, nessa noite, que faz algum tempo que eu não estava mais aceitando convites para sair e viajar para pregar a palavra do Senhor fora. E o ano passado foi um ano meio que sabático para mim nesse sentido. E no final do ano o Senhor falou ao meu coração que eu deveria obedecer-lhe e levar de novo a palavra a outros lugares. De repente a gente acaba gostando de ficar ali onde nós temos também muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, mas eu tenho um chamado. E orando ao Senhor eu disse para Ele, Senhor, então pode pegar a tua serva e levar de novo. E por isso eu estou aqui. Porque Ele quis me trazer de novo e o pastor Rafael me telefonou. Eu louvo a Deus por isso. E trazer uma palavra para a mulher nessa noite, querido, eu preciso trazer uma palavra mais do que para a mulher. Eu preciso do Senhor trazer uma palavra para a gente restaurar o coração. Porque para Deus não há homem, mulher, escravo ou livre, todos somos dele. Então, nós precisamos restaurar o nosso coração. Se nós pegássemos uma linha para ensinar mulheres nessa noite, poderíamos ensinar algumas a voltarem a ser costureiras, como a minha mãe foi. E aí as outras diriam, Yara, mas a gente gostaria de ser cantora, né? Outras, nós gostamos da gastronomia. Outras, eu quero ser profissional, liberal. Eu fiquei pensando, há inúmeras formas, há inúmeras maneiras de nós servirmos a Deus e de nós sermos pessoa. Mas a questão não está aí. A questão está se nós estamos indo para o lugar certo. Então eu queria te convidar a fazer uma reflexão nessa noite, como que um diagnóstico da tua alma, para ver se você está indo para o lugar certo. Nós somos povo de Deus e penso que nisso todos que estamos neste templo, nessa noite, concordam. E como povo de Deus, nós seguimos as Sagradas Escrituras. Como cristãos, aqui está a direção que nós devemos seguir. Vamos olhar algumas coisas nas Escrituras essa noite. E eu queria que você fosse fazendo um diagnóstico da tua vida enquanto nós fomos conversando, para de fato perceber como é que está a sua caminhada diante de Deus. Você mulher, e você homem, e você jovem, e eventualmente você criança, que pode nos ouvir e compreender o que eu digo nessa noite.
Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Eu passo a ler um trecho deste capítulo. A partir do versículo 18, acompanhe comigo. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Agora você vai para o versículo 27, por favor. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Essa é uma história muito conhecida, uma história de um dos milagres que o Eliseu fez em nome do Senhor. E essa história conta que uma sunamita, uma mulher que não era do povo de Israel, essa mulher recebia esse profeta na sua casa. Ela construiu um pequeno quarto para receber esse profeta. E o profeta de Deus, quando passava por aquele caminho, ele chegava e era hospedado por uma mulher muito virtuosa, que arrumou um quarto, colocou uma pequena cama, uma mesa, uma cadeira, e deixou esse quarto para aquela visita tão especial. Essa mulher recebeu uma graça de Deus a partir da vida desse profeta. Ela recebeu a possibilidade de ser mãe. O profeta deu isso a ela, ele disse isso a ela da parte de Deus. E ela concebeu um filho. Mas esse filho, depois que cresceu, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas esse filho morreu. E nessa adversidade, nós podemos começar a aprender com essa mulher. No meio dessa adversidade, ela sobe ao quarto do homem de Deus, deita o menino morto na cama do homem de Deus, no quarto de hóspedes, portanto, que ela construiu para esse homem, e fecha a porta sobre si. Quem é que teria coragem de fazer isso? Um filho morto no colo, levar para dentro de um quarto, colocar numa cama e fechar a porta. O que é que passou na cabeça dessa mulher para ela fazer isso? Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que sabia o lugar onde ela poderia encontrar resposta. Por isso ela fez isso. E então ela segue numa viagem, prepara um animal, o seu servo, e vai buscar o homem de Deus. E quando ela encontra o homem de Deus, a Bíblia diz que essa mulher se prostra aos seus pés. E com isso, queridos, a nossa caminhada, a nossa vida espiritual, as nossas vitórias em Jesus Cristo, a tua petição para Ele, a angústia da tua alma, aquilo que você precisa ressuscitar, passa por aí. Colocar-se aos pés. Nós vivemos num mundo que, se alguém disser isso, ali fora, do outro lado da rua, querido,
para você ganhar algo, para você ser feliz, você tem que se jogar aos pés. O que soa? Subserviência, absurdo descrédito, autoestima rastejante, alguém que não tem nada. Ali fora se pensa diferente. Ali fora se pensa assim: você não foi feito para ser cauda mais cabeça. Você tem que pensar em si em primeiro lugar. Então, se você não estiver feliz no teu relacionamento, deixe ele e vá encontrar sua felicidade. Afinal de contas, você precisa ser feliz. Já dedicou 10 anos para os filhos? Deixa eles crescerem sozinhos. Vai cuidar de você. Já dedicou-se para o seu marido? Foi uma escrava. Lavou, passou. Ou mesmo trabalhou e partilhou o dinheiro dentro de casa? Agora você merece ser feliz. Essa linguagem não combina com essa que eu acabei de mostrar. Porque essa linguagem que eu acabei de mostrar transforma a gente, transforma a pessoa numa coisa muito diferente da filosofia da nossa era. É um outro caminho. Vamos olhar algumas características que demonstram se você, homem e mulher, se todos nós, a partir de mim, estamos caminhando diferente do que o mundo está caminhando. Semana passada eu pregava na minha igreja e o Senhor me colocou a palavra da oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João 17. Em João 17, Jesus diz para o Pai: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Lá também está escrito, eles não são desse mundo. E sabe para quem isso é escrito? Para nós. E, inclusive porque Jesus orou por você e por mim. Ele disse: olha, Senhor, eu quero te pedir uma coisa especial. Aqueles que virão a crer em mim, escuta eles. Se eles fizerem uma oração, escuta o clamor deles. Responda para eles. Toque a vida deles. Quando foi a última vez que você clamou? Como essa mulher que se colocou aos pés. Se nós fôssemos olhar, eu vou agora me dirigir às mulheres, mas você pega isso de tabela, você que é esposo, homem que está entre nós. Agora, escute algumas coisas que fazem, que constroem um diagnóstico de como é que é a sua vida diante da palavra de Deus. Porque se você entender isso, nada te pega ali fora. Não há cilada que pode te pegar se você entender as Escrituras. Porque você pertence àqueles a quem as Escrituras são reveladas. Caso contrário, você não estaria nessa casa de oração nessa noite. Porque nós não podemos dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Jamais nós conseguiríamos entender o mistério da conversão sem o Espírito Santo de Deus. Então você já foi tocado pelo Espírito, você já foi selado com o Espírito. Provavelmente o Senhor já derramou dons sobre a sua vida. Então escute agora. Uma das características de uma pessoa que está em Deus é que ela não esquece de quem é que tem o mundo nas suas mãos. Uma pessoa que está no Senhor, ela sabe em quem ela crê. Olhando para as Escrituras, nós vamos ver o rei Davi. Cantamos há pouco, o irmão ministrou sobre a vida do rei Davi. E o rei Davi passou por uma provação terrível na sua vida. Houve um momento nas suas guerrilhas, que o rei Davi saiu para guerrear com os homens. E quando ele voltou da guerra,
as mulheres e as crianças, todas haviam sido levadas cativas, prisioneiras por um dos povos inimigos. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens ficaram em desespero. No Antigo Testamento havia um costume de rasgar as vestes, chorar, prantear. Eles fizeram isso. E fizeram por muitos dias. E além de fazerem isso, ainda eles se revoltaram contra Davi, acusando Davi de ter feito isso, levado os homens e deixado a cidade vulnerável. Mas sabe o que aconteceu? Os homens se desesperaram, mas o Davi, capítulo 30, de 1 Samuel, o Davi, as escrituras dizem que o Davi fortaleceu-se no Senhor. O Davi fortaleceu-se no Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, de 4 a 6. Você vai ver que o Davi sabia quem é que segurava o mundo nas suas mãos. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Salmo 51 diz, o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Uma pessoa que crê em Deus, uma mulher que é de Deus, que anda nos caminhos de Deus, precisa ter isso no seu coração. Precisa saber em quem ela crê. Sabe por quê, irmãos? Deus nos livre de catástrofes. Mas quando desaba o mundo à sua volta, a exemplo de catástrofes naturais, terremotos, situações onde se perde tudo. O sul do Brasil muitas vezes foi assolado por montanhas que desabam. Querido, o que você diz diante de uma catástrofe? Olhem o que essa tsunamita disse diante de uma catástrofe. Vocês sabem que foram feitas pesquisas na psicologia para avaliar quais são as duas maiores dores humanas. Sabe qual foi a resposta? Disparado na frente, perder um filho. Maior dor humana, perder um filho. Não tem igual, disparou na frente. E quem passou por isso, se tiver alguém aqui entre nós, deve estar entendendo exatamente o que eu estou dizendo. Segunda maior dor humana, ser traído. E se isso acontecer? O Davi foi subtraído todas as suas esposas e todas as suas filhas, naquele contexto. Perder um filho, ser traído. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Deus nos livre, em nome de Jesus. Mas estamos sujeitos. O que você diria diante de uma situação assim? Aquele que conhece as Escrituras, que anda com Deus, pelo menos pode prantear, mas não pode se esquecer de quem é que segura o mundo nas suas mãos e sabe e vai tomar uma providência, e vai consolar e vai cuidar. Porque tem que ser sobrenatural o consolo e cuidado. Algumas mulheres sabiam bem em quem elas criam. Nas Escrituras tem uma mulher pecadora que vai aparecer em Lucas 7. E essa mulher, ela pega um vaso com um perfume muito caro e despeja nos pés de Jesus. E essa mulher, ela adora Jesus. E dessa mulher foram perdoados muitos pecados. Uma pessoa que é equilibrada na sua espiritualidade é uma pessoa que cresce na adoração. É uma mulher que cresce na adoração. Ela é alguém que não blasfema, ela é alguém que não murmura, ao contrário, ela adora. Vem provação, ela adora. Ela adora a Deus. Porque nós nascemos para adorá-lo, as Escrituras dizem. Então, quando uma pessoa sabe em quem crê,
ela não precisa temer o mal. O registro da presença de Deus vem nela, no coração dela, na hora da necessidade. Uma pessoa que sabe que pode crer em Deus, ela confia mais no poder de Deus do que no seu próprio poder. Essa é uma outra característica. Quando a Maria e a Marta perderam o Lázaro, o seu irmão, elas foram aonde? Até Jesus. Elas foram buscar em Jesus essa restauração. Elas foram lamentar com a pessoa certa. Havia 4 dias, mas elas foram chorar com a pessoa certa. E Jesus, inclusive, tem um trato emocional com elas, porque Jesus chora junto com elas, por amor que ele tinha também a Lázaro. Mas essas mulheres, elas confiavam mais no poder de Deus do que no próprio poder. Aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez uma das maiores dificuldades que nós, como conselheiros e terapeutas, encontramos quando tratamos de casais, é a manipulação feminina. Nós mulheres, os homens, mãos no ouvido agora, só para as meninas. Nós mulheres damos um jeito de manipular, de controlar, de ajeitar a situação. Eu não ouvi nenhuma risada, aqui deve ser diferente, porque lá onde eu moro é assim. A gente dá jeito nas coisas. A gente tenta organizar, não, mas se eu fizer isso, eu organizo para ele falar com meu filho agora, e eu ponho panos quentes aqui, eu ajeito dali, e daqui a pouco eu estou manipulando, e daqui a pouco eu estou no lugar de Deus. E eu preciso aprender, querida, a confiar mais no poder de Deus do que no meu próprio poder. Porque o meu poder só me leva a um caminho muito pequeno. O meu poder não me leva a lugar nenhum. Agora, o poder de Deus me leva. As santas mulheres, as mulheres de oração e de fé, elas ganharam suas famílias para Cristo sem manipulação. Nós temos que rever isso. Nós não podemos mais manipular a espiritualidade do nosso esposo. Isso nós não podemos fazer. Nós temos que dar o nosso esposo a Deus. Eu digo que Deus dá um jeito nele mais rápido do que nós poderíamos fazer. Porque Deus escuta oração. Não há uma súplica sequer, e eu já vou contar histórias, vocês ainda vão me ouvir mais uns minutos. Eu quero contar algumas histórias. Deus escuta. Nenhuma oração fica sem resposta, querida. Agora, você precisa orar, e precisa confiar mais nele do que em si mesma. Então, se a primeira coisa é crer que o Senhor tem todo o poder e segura o mundo nas suas mãos, a segunda coisa é confiar mais nele do que em si próprio. E a terceira coisa é saber quem você é. E saber quem você é, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, tem a ver com 2 coisas. Uma delas é que você e eu precisamos aprender a falar mais conosco mesmos do que a ouvir a nós mesmos. Preste atenção, isso aqui é meio filosófico, mas isso pode mudar a sua vida. Você já se deu conta? Vamos pegar um pensamento. Tem gente que não está gostando do que eu estou falando. Quem é que está pensando isso? Eu. Então o pensamento é de quem? É meu. E como é que eu posso ter certeza que esse pensamento está certo? Muitas coisas que nós pensamos, você acha que está certo, mas não está. Por mais que você tenha um QI sobremodo elevado, nem tudo que você pensa é o que é. Delírios de perseguição.
As pessoas não gostam de mim. Falácias. O que está dentro da sua cabeça, muitas vezes, e eu diria, por causa da corrupção do nosso coração, Jeremias 17, por causa dessa corrupção, e também Isaías 55, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, eu posso te garantir que os teus pensamentos te passam para trás. Então, se você escutar demais a si mesmo, você vai entrar numa fria. Porque os teus pensamentos te traem o tempo todo. Então, a terceira coisa, pare de ouvir muito o que você pensa e passe a falar mais contigo mesmo. O Davi era especialista em solilóquio. Solilóquio é a arte de falar consigo mesma. Querem ver? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42. Isso quer dar uma dura na alma, não é verdade? Você precisa falar mais contigo do que te ouvir. Salmo 103, outra orientação para sua alma, para minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E escute aqui, Yara, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque é Ele quem restaura, é Ele quem cuida, é Ele quem te protege, é Ele quem te prospera. Isso é falar consigo mesmo. Não escute tanto os teus pensamentos, porque eles podem não estar certos. E você pode se atrasar na vida e pode perder bastante tempo e não desfrutar de uma vida abundante como o Senhor quer te dar. Quem sabe quem é, também sabe qual é a própria identidade. E você sabe qual é a identidade de um cristão, irmão? A identidade de um cristão é só uma: filho, discípulo e servo. Essa é a sua identidade. O dia que você pisou dentro da casa do Senhor e o Senhor passou a habitar dentro de você, porque o Senhor mora em nós, pelo Espírito Santo, Ele te deu uma nova carteira de identidade. E Ele disse o seguinte: a partir de hoje, você é filho, é filha, e de um pai perfeito, de um pai talvez muito diferente daquele que você teve. E isso é muito importante, olhando do ponto de vista de nós mulheres hoje, que sofremos muito com problemas de autoestima, por um bombardeio que tem aí fora. Nós podemos aprender que nós ganhamos uma identidade em Jesus Cristo. E Ele provavelmente nunca pisará em cima da sua autoimagem. Nunca Ele fará isso. Ao contrário, Jesus Cristo dignificou a mulher de uma vez por todas. Ele tirou de sobre nós o jugo da escravidão cultural, social. Jesus Cristo deu uma identidade para nós. E também para nós mulheres e também para os homens. Então você é filho. Agora, você também é discípulo. É aquele que aprende com o teu Senhor. E você também é servo. Sabe por que você é servo e eu sou serva? Porque o resultado de alguém que se apaixona por Jesus é se entregar para o irmão. Eu não dou mais conta de ficar longe do meu irmão, como o ministro de louvor acabou de dizer. Eu quero estar na casa do Senhor, eu quero ficar com essa gente, eu quero envelhecer com essa gente, eu quero ficar o tempo todo, e eu quero que os meus filhos, netos, bisnetos, que todo mundo fique. E eu passo a servir, então eu sou servo. E uma esposa, uma mãe, que entra nesse viés, que ela sabe que ela é filha, que ela sabe que ela é aprendiz de Jesus, qual é a dificuldade em ser serva?
Queridos, hoje nem homens e nem mulheres querem mais servir uns aos outros. Não é verdade? Meu esposo se chama Wilson, e o Wilson tinha um problema. Ele tinha vergonha de abrir a porta do carro para mim. Ele falava que ele sempre abria a porta do carro para mim, mas ele chegou um momento e confessou para mim, falou: Yara, eu me sinto meio constrangido porque só eu nunca vi um outro homem abrir a porta. Aqui em Santa Catarina eu sei que é diferente, né? Tá, mas lá, Mato Grosso do Sul, né? Os pantaneiros, bom, ninguém abre a porta. E bom, ele nunca viu, né? De repente, e ele confessou um dia: eu fico meio envergonhado porque afinal de contas só eu faço isso, parece um negócio meio estranho. Aí eu disse para ele: Wilson, eu também fico envergonhada, porque eu ousei assar um churrasco para ele. E eu nunca vi nenhuma mulher pilotar uma churrasqueira. Aqui no sul deve ter muitas, né? Mas lá eu nunca vi. O fato é que se nós formos servir o outro, a gente tem vergonha. Porque está tão, de repente, como é que alguém pode dizer, né, que uma pessoa que tal, que é isso, que é aquele outro, não sei o que lá, ela vai para a churrasqueira pilotar? Eu fiquei... Bom, isso foi uma experiência única, né? Eu acho que eu tenho carvão até hoje em algum lugar. Mas olha, saiu um churrasco bom. Mas a gente tem vergonha de servir o outro. Porque isso culturalmente pode se dizer: olha, ela é uma serviçal desse marido. Ou esse cara é um babaca que está abrindo porta de carro. Afinal, ela é saudável, ela mesma pode puxar a porta do carro. Não está complicado hoje? Está complicado hoje. Mas quem tem identidade consegue fazer essas coisas. Quem tem identidade sabe que nasceu para servir. Então você tem a missão de levar os teus filhos a Deus, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E você vai fazer isso todos os dias da tua vida. Você não vai abandonar a missão de ser pai e mãe. Você não vai largá-los à deriva. Você não vai dizer: eu cansei, vocês estragaram o meu corpo, eu cansei, vocês sugaram os meus bens e agora eu vou abandoná-los. Não, porque você nasceu para servir. Mas você vai fazer isso pela comunidade. Você vai acordar de madrugada e levar um irmão que precisa ir para o hospital. Você vai acordar para escutar um conselho ou dar um conselho a hora que for necessário. Então, quando você sabe quem você é, você faz isso. Você fala mais consigo do que escuta a si mesmo e você sabe qual é a sua identidade verdadeira. E mais uma coisa, quando você sabe quem você é, agora sim eu vou pegar vocês. Sabe o que pode acontecer, querido? Você sabe a qual história você pertence? Provavelmente muitos de nós têm a sua árvore genealógica e sabe de onde veio, gerações e gerações para trás. Outros não sabem nada sobre si, muitos sabem muito sobre si. Mas, querido, sabe qual é a história que você pertence? Você pertence à história do povo de Deus nessa terra. Querida, você é da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Jesus Cristo, até chegar em você. Eu poderia pedir para 6 pessoas virem aqui na frente rapidamente, não vão falar nada, bem rapidinho. 6 que estão aqui na frente, 6 pessoas aqui. Façam um trenzinho. 6 pessoas, não é para intimidá-los, é só para... Sabe aquele trenzinho que põe a mão nas costas do trenzinho de criança? Vem lá mais. Vem, mas podem vir homens. Nós precisamos, eu imagino que o reino de Deus tenham homens também, né? Então... eu imagino, mas de repente, já que hoje é o dia das mulheres aqui nessa igreja, que sejam as mulheres. É assim. Imagine, querido, que quando Deus fundou
a terra, estabeleceu o homem nessa terra, começou uma caminhada rumo à eternidade. E nessa caminhada, aí irmão, nessa caminhada rumo à eternidade, eu só fui falar eternidade, mais uns podem vir, né? Agora interessou, né? Rumo à eternidade, então nós começamos, vamos imaginar que isso aqui seja um ônibus, tá bom? E esse ônibus começou lá em Abraão, vão até a metade da igreja, no ônibus, sigam até lá. E esse ônibus, ele começou e foi embora. E as pessoas estavam dentro desse ônibus. Podem voltar para cá. Podem voltar que daqui a pouco eles vão sair da igreja, eu não vou me comprometer. E esse ônibus foi levando as pessoas e pessoas foram entrando nesse ônibus. Elas foram entrando nesse ônibus porque elas agora pertenciam a essa história. Você pode dizer, mas eu não sou judeu, mas você é adotado por Jesus Cristo. Você tem parte numa história que começou no início da criação e vai até totalmente a eternidade. Então vamos imaginar, sai você daqui um pouquinho, vem aqui. Vamos imaginar que no caminho ela abandonou, ela saiu do ônibus, vão até ali, o ônibus segue em frente, ela abandonou. Quando ela sai de dentro desse ônibus, ela volta a acreditar que ela pertence a uma história que não é aquela história. E quando acontece isso, a sua identidade fica comprometida. É como assim na linhagem, compreende? É como se você dissesse que os seus parentes, fora do ônibus, são outros parentes, que não os que estão no ônibus. E não vai mais combinar isso, porque você estava dentro do ônibus, então esses aqui são a tua família. Você passa a pertencer a essa linhagem, que vai de eternidade a eternidade. Gente, vocês já se deram conta que nós estamos pegando na mão do Abraão, do Isaac e do Jacó? Que os profetas se foram, que a comunidade cristã de Atos dos Apóstolos começou, o apóstolo Paulo, essa galera passou e nós somos parte dessa corrente. Estamos hoje aqui. E nós vamos passar esse bastão para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Querido, fazendo um diagnóstico, se você não acredita nisso, se você não acredita, então, de fato, você vai ficar confuso na sua espiritualidade. Porque fora do ônibus, você está sujeito a outras filosofias, a uma outra história, a outros conselhos, a outros princípios. Todas as filosofias, as outras religiões, elas têm em si um arcabouço de conceitos e conteúdos. Alguns se parecem com o cristianismo, mas não são cristianismo. O cristianismo diz isso. Você não pode descer do ônibus. E você tem que saber a que história pertence. Então ela volta para o ônibus. Obrigada pela disposição de vocês. E quando então você volta, você sabe a que história pertence. Isso também é um autoconhecimento. Ninguém mais pode dizer para você para onde você está indo. Você não se distrai mais com histórias. Você sabe a que história você pertence. E a Bíblia dá referência sobre isso. Nós somos adotados em Cristo Jesus. E passamos a ser filhos de Deus. E a penúltima coisa que faz com que a gente fracasse muito na nossa caminhada e que temos que olhar isso como um diagnóstico na nossa alma é quando nós trocamos as coisas eternas pelas temporárias. Sabe, irmão, por que muita gente desembarca do ônibus que estava aqui agora há pouco? A exemplo do Demas, de 2 Timóteo, amou mais ao mundo e saiu do ônibus. Era um cara que seguia o apóstolo Paulo. No meio da caminhada ele disse, vou descer dessa história de cristianismo, não quero mais. Porque tem coisas legais para eu aproveitar. Quem disse que nós não podemos aproveitar muitas coisas? Podemos muito.
Só que nós estamos comprometidos com o conselho que vem do alto. Então nós não podemos gostar tanto do temporário, daquilo que passa. Quer ver um exemplo? Não guarde todo o teu dinheiro. Se Deus te fez enriquecer, sabe para quê? Para a obra dele. Não é para você dar dinheiro para a igreja, não é isso. Mas é para você servi-lo. Se isso significar dar dinheiro para a igreja, você também faça. Mas é para servi-lo. E sabe como você pode servir a Deus? Gastando tempo com os teus filhos, ficando um pouco menos de tempo no trabalho e mais com os filhos. Há muitos casais. Outro dia uma mãe chegou para mim com um bebê de 4 meses e disse: estou voltando para o trabalho e meu bebê vai ficar das 7 da manhã às 7 da noite numa creche. Essa é a nossa realidade. E eu só fiz uma pergunta a ela. Vocês precisam disso? Faça essa pergunta de vez em quando para você. Só faça essa pergunta. Deixa Deus dar a condução da resposta. Você precisa disso que você está sacrificando? Só isso. O velho e sábio Salomão dizia que a melhor coisa dessa breve vida é comer, beber e se alegrar com seus amigos. Espero que seja suco de uva que ele estava dizendo, né? Mas é isso. Tem coisa mais legal do que estar com os amigos? Fala para mim. Do que festejar com os amigos, do que comer. Não sei se deve ter coisa mais legal do que comer. Deve ter, namorar. Namorar é mais legal do que comer. Queridos, as coisas temporárias, elas são para a gente desfrutar, mas não para a gente eternizá-las. Nós temos um alvo, se chama vida eterna. E por último, quando nós esquecemos da palavra de Deus como graça abundante, e nós não contamos mais com a palavra de Deus, então o nosso diagnóstico de cristianismo está comprometido. Quanto tempo nós gastamos lendo e estudando a palavra de Deus? Quanto tempo você passa olhando as escrituras e acreditando que é verdade o que está escrito? Eu sei que aqui é uma igreja que tem um grande trabalho com as crianças. E muito provavelmente, todos os filhos de vocês pequenos acreditam que o mar vermelho se abriu. E você acredita? Estávamos um dia na nossa igreja, coisa de 1 ano e meio atrás. E eu sempre digo que a igreja, pastor, é uma igreja que precisa sempre de novo se lembrar de 3 funções muito importantes. A igreja precisa salvar as pessoas, essa é a função da igreja. A igreja precisa libertar as pessoas. Hoje nós estamos aprendendo aqui o ensino de libertação, porque eu entendo libertação como algo inteligente. Libertação para mim é você saber o que te oprime e tomar providência com aquilo. Libertação é você entender que os teus pensamentos estão te atrapalhando, você tem que fazer alguma coisa. E você tem que pedir ajuda muitas vezes para ser liberto. E a igreja liberta. A igreja muda o jeito da gente funcionar. E a igreja também. E talvez é o único lugar em que, assim como aquele rei que buscou a Deus e aos médicos, a igreja também é o lugar de ser curado. A igreja é o lugar onde você pode dizer: Deus, o meu filho está morto na cama. E eu vou buscar a tua presença. Há 1 ano e meio, mais ou menos, nós estávamos num culto assim. E nós sempre damos oportunidade para as pessoas. Olhando aquele texto de Tiago, capítulo 5.
A Bíblia lá diz o seguinte: está alguém entre vocês aflito? Que o aflito ore. Está aflito? Você que tem que orar. Se ajoelha no teu quarto e ore. Está alguém entre vocês alegre? Cante louvores. Quem? Aquele que está alegre. Salte, cante louvores. Agora a Bíblia diz: está alguém entre vós enfermo? Chame a igreja. Tem poder na igreja. A igreja que o Senhor Jesus instituiu nessa terra. Está alguém doente? Aí não é para o enfermo se movimentar, mas é para nós nos movimentarmos. Então, quando a igreja te der a oportunidade de orar e clamar humildemente ao Senhor, Senhor, toca nessa enfermidade, só a igreja pode fazer isso. O Senhor pode ouvir, porque a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Estávamos nós num culto assim, e demos a oportunidade aos irmãos, e veio uma senhora para orar. Era hora de orar pelos enfermos, vamos pedir a clemência do Senhor, vamos pedir a intervenção do Senhor, humildemente, irmãos, porque soberania não pertence a homem, soberania pertence a Deus. Humildemente. Eu me dirigi na direção daquela senhora e fiz o que a Bíblia manda. Senhor Jesus, não sabia qual era a enfermidade dela. Senhor Jesus, o Senhor pode. Eu estou fazendo aqui o que o Senhor disse para a gente fazer. Que o apóstolo Tiago escreveu. E orei por ela. E essa mulher ficou curada. Essa mulher estava com 90% do seu corpo tomado de câncer. Ela tinha vindo embora para morrer. Ela nem morava na cidade. À época, eu estou há 1 ano morando na capital. Eu morava numa cidade do interior e foi lá que isso aconteceu. Essa senhora passava por ali. Uma sobrinha que congregava com a gente resolveu levá-la ao culto. E levou ela ao culto. Uma senhora que estava enferma, uma senhora viúva. Uma senhorinha, 70 anos. Poderia dizer, é uma senhorinha já de idade. Jesus escuta a oração de quem quer que seja. Jesus escutou essa oração da sunamita com seu filho, que precisava ser ressurreto, e o Eliseu foi lá e ressuscitou. Porque o Eliseu ganhou porção dobrada do Elias. E agora, o Senhor continua fazendo isso. Queridos, o discernimento está aqui. A ação é de Deus. A soberania é de Deus. A vida e a morte estão na mão de Deus. Mas nós podemos humildemente pedir ao Senhor, entra com providência, Jesus. Jesus é lindo. Ele entra com providência na nossa vida. Querido, quem já não teve agonia na alma, quem já não clamou por alguma libertação, por Deus tirar de alguma cilada, de uma enfermidade, o Senhor tocou, que coisa linda! Mas também tem aqueles que foram tocados e saíram cuidando das suas próprias vidas, a exemplo dos 10 leprosos. Um voltou, glorificou, assim como nós aqui glorificando hoje o Senhor, outros vão embora. Mas o fato é isso. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora você entende essas coisas se você lê a palavra do Senhor. Se você ainda é capaz de acreditar nas Escrituras. Então, quando você acredita nas Escrituras e as Escrituras fazem parte da tua vida, você pode ter das Escrituras as promessas de Deus para você. E agora para as mulheres, queridas, se nós temos uma identidade firmada em Jesus, se nós sabemos quem é Deus, e se nós sabemos quem nós somos como povo de Deus, nós não seremos humilhadas, não seremos subjugadas. Nós saberemos o que fazer em cada situação. Nós saberemos juntar e apartar situações, condições da vida. Nós teremos discernimento de como criar nossos filhos. Nós acumularemos coisas boas, nos apartaremos dos maus conselhos. Tantas coisas nós podemos fazer. Nós poderemos fazer bem e não mal aos nossos maridos por todos os dias da nossa vida. Aí faz sentido nós sermos auxiliadora idônea. Porque se eu sei quem eu sou, eu não preciso ter medo. Ninguém vai me humilhar.
Se eu sei quem sou, em quem eu creio, eu posso servir o meu próximo. Porque eu ando humildemente na presença do Senhor. Essa mulher que quebrou esse jarro nos pés de Jesus sabia disso. A Maria e a Marta sabiam disso. E tantas outras. A mulher sírio-fenício, que também chega para Jesus, também sabia disso. E em Jesus nós podemos contar com muitas coisas. Coisas pequenas e coisas grandes. Sabe, querido, às vezes uma palavra como essa hoje para ti pode significar que abre o teu entendimento para uma pequena coisa que você não tinha tido ainda como uma revelação. Como pode abrir teu entendimento para uma grande coisa que você precisa. O importante é que você receba a palavra de Deus. Isso é o mais importante de tudo. Guarde a palavra no seu coração e frutifique com ela. Mantenha ela viva. E vou dizer uma coisa, vamos fazer um pacto, vamos juntos para a eternidade dentro do mesmo ônibus. Você e eu, nós lá no Mato Grosso do Sul, vocês aqui em Santa Catarina, e seja lá por onde as pessoas estiverem, o pessoal que está no Canadá, todos nós somos parte da mesma família. E o que nos une, acima de qualquer coisa, é o elo perfeito do amor em Jesus Cristo. Isso nos identifica. Podemos ter muitas diferenças, mas isso ninguém pode tirar de nós. Que vocês se amem como Jesus os amou. Amém? Amém. A graça do Senhor seja sobre a tua vida. Amém.